E mesmo assim, apesar de saber do perigo, ela saiu. Só isso já provava que ela devia ter tido um motivo muito forte para deixar a segurança da vila. Ela tinha algo importante o bastante para arriscar a própria vida. O que quer que tenha levado ela até aquela névoa amaldiçoada, importava mais para ela do que o medo. Ela saiu porque acreditava que existia esperança de uma cura. Confiando nessa promessa, Sarah deixou a vila para conseguir o remédio. A jovem realmente acreditava, com uma esperança desesperada e inocente, que de algum jeito poderia conseguir uma panaceia que nem sequer existia. Ela se agarrou a essa cura impossível como se fosse a última luz que restava no mundo dela. Guntum, completamente atordoado e visivelmente abalado, protestou dizendo que aquilo tinha ido longe demais. Com uma voz amarga, ele disse que o viajante o pintou como nada menos que um vilão, usando apenas mentiras distorcidas e acusações inventadas. Kang Seol deu um passo à frente sem a menor hesitação e declarou com firmeza que nada daquilo tinha acontecido. O médico então insistiu que jamais desejaria mal a Sarah, ainda mais porque ela sempre foi gentil e fez o possível para ajudar todos ao seu redor. Enquanto isso, os aldeões encaravam ele com reprovação aberta, os olhos cheios de dúvida e ressentimento. Um dos homens, em especial, parecia tão furioso que mal conseguia se controlar. Então o camponês de repente jogou a carta direto em Gunto e mandou ele parar de mentir. Ele gritou que a letra era claramente dele, e não tinha como negar algo tão óbvio. Tudo batia perfeitamente, até nos menores detalhes, igual às receitas. A jovem confiava nele de forma tão profunda e tão completa que chegou até a entrar na floresta só porque ele pediu. Gunto, com a voz tremendo muito agora, pediu para o homem se acalmar e pensar racionalmente. Ele mal conseguia acreditar e perguntou desesperado se eles iam mesmo confiar nas palavras de um estranho em vez das dele. O homem agarrou Guntum com força pela gola e o puxou para frente sem a menor piedade. Entre os dentes, ele disse que, se nada daquilo fosse verdade, então o médico tinha que provar ali mesmo. No instante seguinte, os outros correram para interferir e tentaram segurá-lo antes que a situação piorasse ainda mais. Eles puxaram o homem enfurecido para trás e o afastaram, mandando ele se acalmar antes que tudo virasse violência de vez. O médico se recompôs e tirou a poeira das roupas com uma calma forçada. Então levantou uma mão devagar, claramente querendo silenciar o lugar para que todos parassem de gritar e ouvissem o que ele tinha a dizer. Então, com uma voz tão fria que parecia congelar o próprio ar, ele disse que as pessoas nunca quiseram a verdade de verdade. Segundo ele, era muito mais fácil sobreviver se escondendo dentro de um auto-engano confortável. Para eles, disse ele, a verdade nunca foi o que mais importava. O que realmente importava era a esperança, porque a esperança era a única coisa que dava força suficiente para continuarem se arrastando pela vida. As pessoas nem percebiam o que estavam fazendo. Simplesmente entregavam a outra pessoa a chance de consertar os pedaços quebrados de suas vidas e depois escolhiam acreditar, cegamente e com vontade, só naquilo que queriam ouvir. Karen ouviu aquelas palavras em completo choque, com a expressão travada de incredulidade. Ao lado dela, Gunto murmurou com a voz tensa, isso não pode ser verdade, como se nem ele conseguisse aceitar totalmente o que estava acontecendo. Depois disso, ele declarou com arrogância que foi exatamente por causa de tolos como eles, pessoas que desejavam salvação sem parar, que um herói como ele apareceu. Ele falava como se a própria fraqueza deles o tivesse trazido à existência. Os padrões entalhados no couro costurado não eram enfeites aleatórios coisa nenhuma. Eram um símbolo claro e inconfundível, do tipo que permitia identificar a marca num simples olhar. Kang Seol reconheceu aquele padrão no instante em que bateu os olhos nele. Ele conhecia bem aquele símbolo, porque ele tinha sido usado em Twilight Village. Mais especificamente, era um símbolo usado durante o ritual da Chart of Eternal Life. No momento em que essa ligação se formou na mente dele, toda a situação ganhou um significado muito mais sombrio e perturbador. Agora Kang Seol não tinha mais nenhuma dúvida. Tudo o que aconteceu em Twilight Village, cada evento distorcido e cada horror escondido, foi obra de Gunto. O médico olhou para ele com um deboche divertido e perguntou com sarcasmo se o garoto realmente tinha percebido tudo isso.
Depois soltou um sorriso de desprezo e disse que talvez Kang Seol não fosse completamente idiota afinal. De repente, sons agudos e antinaturais cortaram o ar do lado de fora da janela. O barulho era tão estranho e alarmante que todos na sala ficaram tensos na hora e entraram em alerta. Monstros enormes avançavam em direção à vila numa velocidade assustadora, suas formas gigantescas se aproximando pela escuridão. Os olhos deles brilhavam de forma horrível, fazendo parecer ainda mais monstruosos e antinaturais. As pessoas decidiram rápido que precisavam fechar a porta e barricar a entrada imediatamente. Eles gritavam que, acontecesse o que acontecesse, aquelas criaturas jamais podiam entrar. Gunto apenas olhou para os esforços desesperados deles com desprezo e um divertimento frio. Ele comentou que tudo aquilo era completamente inútil e que a luta atrapalhada deles nunca seria suficiente para mudar o futuro que já estava chegando. Kang Seol se virou para o médico tomado por uma fúria repentina quando um pensamento terrível passou pela sua cabeça. Naquele instante, ele percebeu que aqueles monstros provavelmente tinham sido criados a partir dos corpos dos doentes. O médico confirmou isso com calma, quase com orgulho, e então se virou com arrogância aberta para os aldeões assustados. Ele zombou daquelas pessoas tolas que ainda acreditavam que ganhar um pouco de tempo poderia mudar alguma coisa. Eles realmente acreditavam que, se resistissem por tempo suficiente, heróis apareceriam do nada. Na fantasia deles, esses heróis os salvariam sem hesitar e sem pedir nada em troca. Mas a realidade, segundo ele, não tinha nada a ver com a história reconfortante que eles queriam enxergar. Com essas palavras cruéis pairando no ar, Gunto começou a rasgar as próprias roupas, como se não tivesse mais motivo para manter as aparências. Karen, agora ardendo de raiva, deu um passo à frente e exigiu que o médico respondesse uma pergunta. Era a única pergunta que vinha atormentando ela e corroendo sua mente esse tempo todo. Ele estava mesmo planejando transformar a pobre Sarah no mesmo tipo de monstro que os outros? Só de pensar nisso já era tão horrível que até dizer em voz alta fez o lugar parecer mais frio. Em resposta, o médico simplesmente riu, como se o medo dela fosse ridículo. Ele disse para ela não falar uma bobagem dessas, embora a arrogância em sua voz só o deixasse ainda mais sinistro. Então ele continuou, dizendo que essa garota era especial. Segundo ele, ela era diferente de todos os outros diabos grosseiros com quem já tinha lidado antes. Ele disse que pretendia colocar todo o seu esforço na transformação dela. Queria que ela brilhasse com a mesma intensidade na morte e no renascimento como brilhou quando ainda estava viva. Mas antes que pudesse saborear ainda mais as próprias palavras, o canalha levou um soco violento bem na cara. O golpe acertou em cheio, duro e seco, com força suficiente para apagar sua arrogância num instante. O prédio cedeu imediatamente com o impacto, e uma explosão absurdamente poderosa irrompeu. Num piscar de olhos, a explosão destruiu tudo ao redor e transformou a cena em puro caos e destruição. Gunto se levantou devagar dos escombros, machucado, mas ainda de pé, e disse com a voz rouca que não seria mais possível usar aquele rosto. Mesmo assim, sua voz ainda carregava a mesma confiança distorcida de antes. Karen puxou a espada da bainha num único movimento suave e furioso e disse ao médico para não se preocupar com isso. O tom dela era frio e certeiro, como se já tivesse decidido exatamente como aquilo terminaria. A garota tinha certeza absoluta de que dessa vez ele viraria cinzas. Nos olhos dela, nada no mundo ia salvá-lo agora. Gunto virou o rosto um pouco de lado e caiu na gargalhada, como se realmente achasse a confiança dela divertida. Para ele, a ameaça dela soava quase engraçada. Acontecesse o que acontecesse, ele não tinha a menor intenção de deixar qualquer um deles sair dali com vida. Na mente dele, essa luta só tinha um único final possível, e era a vitória dele. Agora que seu rosto estava exposto, o canalha parecia quase curioso com a reação deles. Ele se perguntou em voz alta se sua aparência era dura e assustadora o bastante para satisfazê-los. Então ele acrescentou com nojo que os olhares que estavam lançando para ele eram muito mais revoltantes. Na visão distorcida dele, o ódio e o horror deles eram mais feios do que qualquer coisa na sua própria forma. Ao redor deles, as pessoas se escondiam atrás dos escombros destruídos em puro pânico.
Elas mal conseguiam acreditar que uma multidão inteira de monstros estava realmente se aproximando delas. Naquele momento, Jamad ativou seu poder sem hesitar. Pronto para obedecer seu mestre, ele se moveu para proteger as pessoas e impedir que as criaturas forçassem entrada na prefeitura. Kang Seol fixou o olhar no inimigo à sua frente e finalmente conseguiu analisá-lo por completo. Pela primeira vez, ele podia ver o oponente com clareza, em vez de através de camadas de incerteza. Agora ele conseguia ver todas as informações que antes estavam escondidas por uma magia feita para distorcer a percepção. A imagem falsa finalmente caiu, revelando o que estava oculto por baixo. Essa criatura tinha reunido conhecimento de várias áreas diferentes, incluindo medicina, farmacêutica e criação de venenos. Depois, fundiu toda essa experiência grotesca com armas para criar algo realmente monstruoso. O canalha zombou deles, dizendo que eles deviam fugir de novo como antes, como se tivesse convenientemente esquecido o que aconteceu naquela vez. Mas agora, ele acrescentou, sua verdadeira intenção era acabar primeiro com essa mulher irritante. Karen não deixou ele terminar nem mais uma palavra. Com um movimento decisivo e impiedoso, ela desceu a espada num golpe poderoso. O inimigo caiu no chão, completamente sem os membros e reduzido a um monte destruído. Naquele instante brutal, o rumo da batalha mudou com uma clareza assustadora. Ele soltou um grito tão selvagem e furioso que parecia rasgar direto do peito. A raiva por ali era sufocante, tomando todo o seu ser e fazendo o ar ao redor tremer. A jovem disse friamente para o inimigo se levantar de novo. Ela até se ofereceu, de forma quase debochadamente gentil, para esperar por ele, como se tivesse todo o tempo do mundo para acabar com ele. Então os olhos dela brilharam com uma luz afiada e perigosa, e o aviso virou algo mortalmente sério. Se o inimigo não se apressasse, disse ela, podia começar a se despedir da própria vida. Gunto imediatamente injetou uma dose de elixir de energia na própria perna sem hesitar. No momento em que aquilo entrou no corpo dele, seu poder de regeneração começou a aumentar drasticamente, muito além do que era antes. Na mesma hora, seus membros decepados começaram a se recuperar numa velocidade assustadora. Carne, osso e músculo foram se juntando de novo tão rápido que dava até aflição de olhar. Mas a jovem não entrou em pânico nem recuou por medo. Ela apenas observou em silêncio frio enquanto os monstros aterrorizantes continuavam se aproximando, com o olhar firme e completamente impiedoso. A garota balançou a espada sem a menor hesitação, e o fogo explodiu ao redor dela numa onda feroz. Os olhos dela queimavam de determinação, e não havia nem sinal de dúvida em sua expressão. Com um único golpe decisivo, ela atravessou os monstros que avançavam e os cortou em pedaços minúsculos. Os corpos deles foram despedaçados de forma tão completa que nem conseguiam mais manter a forma monstruosa. Jamad entrou na batalha logo em seguida, avançando com uma força esmagadora. Usando seu punho de aço, ele lançou os inimigos para todos os lados e quebrou o impulso da horda que vinha chegando. Kang Seol percebeu que sua percepção ainda estava incompleta. Enquanto um inimigo continuasse escondido sob o feitiço de distorção da percepção, ele ainda não conseguiria ler as informações de que precisava. Se ele não soubesse nada sobre o inimigo, então não havia como prever que tipo de perigo aquele oponente realmente representava. Era exatamente por isso que, antes desse momento, ele tinha escolhido fugir em vez de arriscar lutar às cegas. Naquela época, o garoto não fazia ideia de quem ou do que estava diante dele. Mas agora tudo tinha mudado completamente, e a situação já não era mais a mesma de antes. Karen disse, frustrada, que nada daquilo fazia mais sentido. Um inimigo atrás do outro acabava sendo mais fraco do que o esperado, e toda a situação começava a parecer absurda. Ela exigiu que Guntum parasse de se conter e lutasse com toda a sua força. A essa altura, disse ela, esse cara já estava realmente irritando ela da pior forma possível. O inimigo declarou furioso que com certeza acabaria com essa garota com as próprias mãos. Enquanto fortalecia o corpo, seu poder disparou, e sua força, agilidade e resistência aumentaram de uma vez. Mas no instante seguinte, Karen se moveu antes que ele pudesse usar qualquer coisa disso. Com um único movimento limpo, ela girou a lâmina e o cortou ao meio. A garota gritou para ele, incrédula,
perguntando se era só isso mesmo que ele tinha para mostrar. Para ela, a ideia de que aquela era toda a capacidade dele era quase impossível de aceitar. O monstro rugiu de volta que ela nunca viveria para ver sua derrota. Mesmo dividido ao meio, ele ainda se agarrava ao ódio e uivava em desafio teimoso. Karen respondeu que, na verdade, havia um motivo bem simples para aquela batalha estar se desenrolando daquele jeito. O inimigo dela, disse sem rodeios, não passava de um fracote de verdade. Ela continuou dizendo que ele tinha cometido tantas maldades que mal dava para entender como ele conseguiu arrastar tudo até aquele ponto. O tamanho do estrago que ele causou era difícil até de compreender. Guntum gritou para ela calar a boca, furioso porque ela ousava insultá-lo como se a batalha já tivesse acabado. A voz dele estava cheia de orgulho ferido e raiva selvagem. No momento seguinte, o corpo do monstro inchou e cresceu, ficando ainda mais monstruoso do que antes. Então ele desceu seu enorme punho direto na direção da garota com uma força brutal. Mas Karen reagiu bem a tempo e escapou do golpe. Ao mesmo tempo, ela ergueu sua espada em chamas para se defender, enfrentando o ataque com precisão afiada. Um instante depois, uma explosão violenta sacudiu a área, e o prédio inteiro cedeu. Ele desabou em ruínas e logo foi engolido pelas chamas que se espalhavam. Kang Seol saiu disparado dos escombros sem diminuir nem por um segundo. Enquanto poeira e destroços caíam ao redor dele, ele avançou com determinação total. Ele foi direto na direção de Gunto e exigiu uma resposta imediata. O que ele queria saber era simples e urgente: onde estavam escondidos a poção do sono e o antídoto? O monstro começou repetindo a mesma coisa que já tinha dito antes. Não existia antídoto, afirmou ele, e não fazia sentido perder tempo se agarrando a uma esperança vazia. Kang Seol rebateu na mesma hora, dizendo que gente demais já tinha virado vítima desse tipo de poção. Se era assim, então o monstro certamente tinha se preparado para a possibilidade de um dia ele mesmo ser exposto a ela. O vilão pareceu genuinamente surpreso com o raciocínio afiado do jovem. Então admitiu que realmente carregava uma mala contendo a poção do sono, e que o antídoto estava escondido dentro da alça dela. Karen respondeu com desconfiança aberta, dizendo que não havia motivo nenhum para confiar nas palavras de um canalha que já tinha enganado Seiyu e a vila inteira. Para ela, as palavras dele eram veneno, não importava o quão calmo ele falasse. Guntum respondeu que eles não precisavam acreditar nele nem um pouco. Ele acrescentou que não se importava se os dois virariam heróis, ou se os aldeões sobreviveriam ou morreriam. Então ele admitiu que o que o movia era inveja, feia e amarga até o fundo. O papel de Salvador, disse ele, originalmente era para ter sido dele, e essa verdade ainda queimava dentro dele. Kang Seol ainda não conseguia entender por que ele tinha feito algo assim e perguntou diretamente. Ele realmente queria ser elogiado e lembrado como algum grande benfeitor? O monstro respondeu que não era nada parecido com um homem que sonhava com esse tipo de glória. O que ele realmente queria, disse ele, era mostrar àqueles idiotas o quão cruel e impiedoso o mundo realmente era. Ele chamou os aldeões de idiotas fracos que não faziam nada além de ficar sentados esperando ser salvos. Enquanto isso, a doença continuava consumindo eles, e mesmo assim eles se recusavam a agir por conta própria. Gunto admitiu que não existia salvação, e afirmou que sabia disso melhor do que qualquer um. Afinal, ele também já desejou desesperadamente que alguém, qualquer pessoa, viesse salvá-lo. Ele contou que um dia foi trancado dentro do laboratório de um velho maluco. Lá, ele foi usado como cobaia enquanto aquele lunático fazia experimentos nele com uma substância que derretia carne e sangue. E no fim, o herói que ele tanto esperou nunca apareceu. Ninguém veio por ele, e ninguém o salvou daquele pesadelo. Então ele mesmo virou o próprio Salvador. Gunto não teve escolha além de sair daquela jaula amaldiçoada com as próprias mãos e arrancar o coração do velho do peito. Ele declarou que não existia salvação em lugar nenhum deste mundo. Assim como também não existiam heróis, porque no fim uma pessoa só podia proteger a si mesma. E mesmo que isso significasse que ele acabou seguindo o caminho de um demônio em vez do de um herói, ele afirmou que isso era inevitável desde o começo. Para ele, esse desfecho sempre esteve destinado a acontecer. O que tornava tudo ainda mais patético, segundo ele,
era que esses tolos nunca entendiam a verdade. Não existia salvação, e só aqueles que agiam pela própria vontade podiam realmente salvar a si mesmos. Kang Seol ouviu toda a confissão em silêncio, absorvendo cada palavra amarga. Enquanto isso, seu oponente jogou a cabeça para trás e caiu numa gargalhada louca e histérica, soando completamente fora de si. Então o canalha começou a falar como se só agora tivesse percebido que talvez a salvação realmente pudesse existir, e quem sabe heróis também. Ele até falou de um mundo pacífico e murmurou que talvez devesse simplesmente ter rezado. De certa forma, esse médico louco não estava totalmente errado. Uma saída para o sofrimento não aparece sozinha, e foi exatamente por isso que ele chamou Sarah de especial. Mas, diferente dele, Sarah nunca amaldiçoou o próprio destino nem desperdiçou forças reclamando. Ela continuou dando tudo de si até o fim, não importava o quão cruel fosse a situação. Por fim, Kang Seol disse que ainda tinha só uma coisa que queria perguntar a Gunto. Ele queria uma resposta clara sobre se o que ele tinha dito sobre aquela garota era realmente verdade. O monstro respondeu que Kang Seol provavelmente queria saber se aquelas palavras tinham sido sinceras. Ele admitiu que só de olhar para ela já se sentia cheio de força. Ele disse que a vontade de viver dela era deslumbrante, ainda mais diante de um destino tão trágico. Enquanto isso, ele mesmo tinha sido preguiçoso, cheio de ódio pelo mundo e pela própria vida. Então, quando os dois se conheceram, ele quis se tornar alguém como Sarah. Mesmo assim, no fim o monstro ainda se recusou a dar uma resposta direta. Ele só disse que não tinha intenção de falar mais sobre aquilo e deixou a verdade pairando em silêncio. Por fim, uma notificação apareceu diante de Kang Seol, confirmando que ele tinha derrotado o hipócrita Gunto. Junto com essa vitória vieram uma recompensa de conquista e um novo título, marcando o fim daquela batalha sombria. A informação de que o antídoto estava escondido na bolsa de Gunto acabou sendo totalmente verdadeira. Assim que eles o dissolveram na água, conseguiram administrar o remédio a todos os doentes da vila. Não demorou muito para os pacientes começarem a sentir o efeito do remédio no corpo. Um após o outro, eles perceberam uma melhora clara e significativa, como se a névoa pesada sobre suas vidas finalmente começasse a se dissipar. Karen não saiu do lado de Sarah nem por um instante. Por causa disso, foi a primeira a notar os sinais fracos, mas inconfundíveis, de que sua amiga também estava começando a despertar aos poucos. Com uma voz fraca e meio inconsciente, a garota murmurou que alguém estava apertando seu braço com força demais. Ela disse que estava doendo, soando confusa e frágil, mas viva. Por fim, Sarah conseguiu se sentar sozinha, ainda parecendo atordoada com tudo o que tinha acontecido. Ela perguntou o que estava acontecendo e se perguntou em voz alta se realmente tinha ficado dormindo o tempo todo. Um instante depois, à medida que seus pensamentos foram clareando devagar, a garota chegou a uma conclusão simples. Ela presumiu que Dr. Gunton devia ter conseguido encontrar um antídoto de algum jeito. Então ela perguntou, com uma voz confusa e quase inocente, onde o próprio médico estava. A pergunta pesou no ar no mesmo instante em que saiu de seus lábios. Na mesma hora, as pessoas na sala baixaram os olhos e evitaram encarar o olhar dela. Por um breve momento, um silêncio tenso e doloroso tomou conta de tudo. Karen foi a primeira a quebrar esse silêncio. Com a voz tensa, segurando as emoções com cuidado, ela disse que ele tinha ido embora. Kang Seol explicou com gentileza que essa doença tinha tirado muitas vidas, e não só naquela vila. Depois acrescentou que o médico muito provavelmente não voltaria. Sarah ficou claramente abalada com essas palavras e teve dificuldade para aceitar aquilo. O que mais machucava era pensar que ela nem teve a chance de se despedir dele direito. De todas as escolhas que o sistema ofereceu a ele, Kang Seol escolheu a que causaria menos dor a ela. Então, em vez de contar tudo, ele apenas disse que Gunton tinha partido. Ele entendia perfeitamente que, mesmo escondendo a verdade por enquanto, Sarah provavelmente descobriria o que realmente aconteceu mais cedo ou mais tarde. Mesmo assim, naquele momento, ele escolheu a mentira em vez de uma verdade cruel. Sarah confiava naquele canalha mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Por isso, a verdade completa teria atingido ela com força demais enquanto ainda estava tão fraca e vulnerável.
Ela tinha acabado de recobrar a consciência, e Karen não queria aumentar ainda mais a dor dela. Então acrescentou baixinho que Guntum tinha pedido para ela ser feliz e não se preocupar com ele. Então a garota levantou os olhos na direção da janela, confusa, e notou um brilho estranho do lado de fora. Alguma coisa estava queimando, e a luz tremulante chamou sua atenção na mesma hora. Os outros logo disseram que estava tudo bem e que ela não precisava ter medo. Explicaram que estavam apenas queimando muitas das roupas e dos pertences deixados pelos pacientes, e que ainda levariam um bom tempo até tudo virar cinzas por completo. Mesmo assim, ela já não precisava mais se preocupar. Sarah finalmente podia descansar e respirar aliviada, porque o pesadelo que tinha engolido a vila enfim tinha acabado. Desse jeito, Kang Seol conseguiu curar todos os sobreviventes restantes na vila de Wet Fog. Como resultado, ele recebeu tanto uma recompensa de conquista quanto um novo título pelo que fez. No caminho de volta, Karen agradeceu a ele pela forma como falou sobre a partida de Guntum. Kang Seol respondeu que, na verdade, não tinha mentido, porque no fim Guntum realmente tinha ido embora. A jovem respondeu que daria um ponto a ele por aquela resposta. Kang Seol olhou para ela com uma confusão silenciosa, claramente sem entender o que ela queria dizer com isso. Com um leve sorriso, a garota acrescentou que, quando seu amigo chegasse a 100 pontos, ela o reconheceria como seu mestre. O tom dela era brincalhão, mas ainda havia uma estranha seriedade escondida por trás daquilo. Jamad aconselhou o jovem a não se deixar provocar pelas provocações da elfa. Em resposta, a garota mandou ele parar de falar e carregar o baú em silêncio, com sarcasmo. Era o baú de recompensa dos viajantes, algo que Kang Seol poderia ter aberto antes, enquanto ainda estavam na vila. Mas, depois de tudo que aquele lugar sofreu, ele sentiu que seria completamente inadequado fazer isso dentro de um lugar afundado em tanta tragédia. De qualquer forma, ele já estava planejando ir até Odin para usar o teleporte e voltar para a base. Por causa disso, decidiu que seria melhor abrir o baú de recompensa em algum lugar bem longe da prefeitura. Mesmo assim, ainda tinha mais uma coisa de que ele precisava cuidar antes disso. Restava outra tarefa, e ele não podia simplesmente ignorá-la. Então ele entregou uma carta a Karen. Era de Sarah, que tinha ficado com vergonha demais para entregar a carta pessoalmente. Em vez disso, pediu que ele só a entregasse depois que eles já tivessem deixado a vila para trás. No momento em que Karen viu aquilo, uma expressão clara de preocupação e tensão nervosa apareceu em seus olhos. A expressão dela mudou na mesma hora, como se já sentisse o peso do que poderia estar escrito ali dentro. Com as mãos levemente trêmulas, ela abriu a carta com cuidado e se preparou para ler o conteúdo. Mesmo antes de ver as palavras, já parecia estranhamente inquieta. Na carta, Sarah agradeceu por eles terem devolvido a felicidade para a vila. Ela explicou o que tinha escrito porque havia algo importante que realmente queria dizer. Ela escreveu que sentiu respeito por Karen desde o primeiro momento em que a viu. Para Sarah, a elfa parecia alguém saído de um sonho, incrivelmente bonita, forte e distante de um jeito que deixava uma impressão profunda. Desde a infância, Sarah sempre foi fisicamente fraca, e por causa disso vivia sonhando em se tornar mais forte. Ela queria ser alguém em quem os outros pudessem confiar, mas, em vez disso, sua fragilidade e lentidão só frustravam as pessoas ao seu redor. Ela confessou que muitas vezes pensou que, se ao menos fosse mais forte, talvez conseguisse pelo menos mudar um pouco o mundo. Mesmo uma pequena mudança já significaria algo para ela. Ela encerrou a mensagem dizendo que talvez, algum dia, eles pudessem ter a sorte de ver um mundo livre de sofrimento. Era um desejo silencioso, mas cheio de esperança sincera. Karen ficou em silêncio por um momento e encarou em frente depois de ler aquelas palavras. A verdade é que ela mesma não sabia se um mundo assim poderia realmente existir. Mesmo assim, a partir daquele momento, a garota decidiu que continuaria tentando até encontrar essa resposta algum dia. Sendo esse sonho real ou não, ela queria descobrir a verdade com os próprios olhos. Por mais alguns instantes, o rosto dela continuou pensativo e inquieto, como se as palavras de Sarah tivessem mexido com algo bem no fundo dela. A leveza habitual da sua expressão tinha desaparecido.
Então Karen se virou para Kang Seol e disse que, em homenagem a tudo isso, eles bem que podiam abrir o baú e comemorar a independência dela. O tom dela estava mais leve agora, mas a emoção de antes ainda não tinha desaparecido por completo. Jamais comentou que não conseguia acompanhar a lógica dela de jeito nenhum. Um instante antes, ela tinha chamado a ideia de pouco atraente, com um rosto pálido, sugerido que abrissem depois. Mas Karen ignorou isso e disse para ele não se perder em raciocínios inúteis. Na visão dela, eles deviam parar de pensar demais e abrir aquilo o quanto antes. Por fim, o baú foi aberto, e a recompensa revelada lá dentro era o legado do hipócrita. Só o nome já fazia o prêmio parecer um pouco mais pesado e irônico. Acabou sendo um baú secreto das névoas antigas. Comparado à recompensa que eles receberam por destruir os descendentes de Anaxindria, porém, esse parecia bem mais modesto. Talvez isso fosse simplesmente porque a missão anterior tinha sido incomumente difícil e extrema. Depois de tudo que suportaram lá, quase qualquer recompensa comum pareceria sem graça em comparação. Diante deles estava a Wanderers Armor, um item que seu novo dono poderia equipar e usar. Era uma recompensa prática, mesmo que não fosse especialmente chamativa. Karen pediu imediatamente que aquela peça de equipamento fosse entregue a ela. Ela disse que, com aquilo, finalmente conseguiria girar direito em batalha. Kang Seol percebeu rápido que ela tinha razão nisso. Uma das habilidades dela, Fireflover, causava dano em área, e a força desse ataque dependia diretamente da velocidade com que ela conseguia girar. Isso significava que, quanto mais rápida fosse a rotação dela, maior seria o dano que ela poderia causar nos inimigos. Pensando nisso, a garota apontou que provavelmente ninguém teria objeção se ela ficasse com a armadura. Kang Seol admitiu que ela estava completamente certa. O problema da resistência ao calor da armadura dela ainda não tinha sido resolvido, e já existiam motivos mais do que suficientes para trocar o que ela usava no momento. A atitude dela claramente tinha mudado, e Kang Seol percebeu isso na hora. Dessa vez, não parecia que ela só queria pegar qualquer coisa de que gostasse, em vez disso, parecia sinceramente focada em se tornar mais útil para o grupo. Nesse momento, ele entregou a recompensa a Jamad, e Jamad a aceitou com gratidão visível. Mesmo não sendo o maior dos prêmios, ele recebeu aquilo com seriedade, como se o gesto em si tivesse um significado real. Acabou sendo uma calça de couro elástica com atributos bem comuns. Não havia nada de especialmente marcante nela, mas ainda assim era um equipamento sólido no geral, e se um espaço estivesse vazio, deixá-lo sem uso seria um luxo desperdiçado. Depois disso, só o anel restou. Kang Seol já começava a pensar que talvez simplesmente ficasse com aquele último item para si. Esse anel tinha pertencido a alguém que, no fim, nunca encontrou salvação. Só de olhar para ele já dava para sentir o peso daquela história de um jeito estranho. Mas, bem nessa hora, Karen se virou para Kang Seol e inesperadamente pediu que ele desse o anel a ela. A voz dela estava calma, mas havia uma seriedade ali que fez ele parar. A garota disse que queria preservar a memória de tudo o que tinha acontecido naquele lugar. Para ela, o anel tinha virado um símbolo, algo que garantiria que ela nunca esquecesse o que viu e viveu ali. Kang Seol olhou para ela em silêncio por alguns instantes pensativos. Dava para perceber que aquilo não era um capricho qualquer nem uma das exigências impulsivas de sempre. Então ele colocou o anel na mão da amiga, decidindo em silêncio deixar que ela ficasse com ele. No fundo, ele sentia que aquela jornada tinha se tornado algo realmente importante para ela. Afinal, Karen tinha passado por um choque atrás do outro durante toda aquela provação. Era óbvio que ela tinha realmente começado a repensar a própria vida e o seu lugar nela. Em algum momento do caminho, ela também encontrou alguém com quem conseguia se importar de verdade. Só isso já tinha mudado alguma coisa dentro dela. Ela ganhou uma amiga leal, e de certa forma esse laço tinha virado um novo propósito para ela. Já não era mais só vagar sem rumo ou lutar por lutar. Karen encarou o anel e, no fundo do coração, fez uma promessa silenciosa para si mesma. Ela jurou que com certeza cumpriria sua promessa a Sarah e esperaria por ela. No fim, Kang Seol ficou com apenas um item para si, o Necklace of Distorted Faith.
Comparado com todo o resto, parecia algo estranhamente apropriado para acabar nas mãos dele. Era uma recompensa que ele tinha obtido lá na vila de Hospiders, e mesmo vindo com várias penalidades, o resultado final ainda era bem bom no geral. Era o tipo de item que cobrava um preço, mas em troca entregava um valor útil. Ele tinha recebido os títulos de Savior e Swindler, e ainda mantinha os títulos que já possuía. Juntos, esses títulos se acumulavam em bônus surpreendentemente fortes, difíceis de ignorar. Kang Seol disse que tinha terminado ali e que já era hora de eles voltarem. Mas, bem naquele momento, seus companheiros se aproximaram dele antes que pudesse seguir em frente. Karen exigiu que seu mestre desse um jeito naquele troll primitivo meio nu imediatamente. Na visão dela, ele não tinha o menor senso de beleza se realmente acreditava que calças de couro eram melhores do que uma armadura de verdade. No instante seguinte, uma discussão alta e acalorada começou sobre o que realmente podia ser chamado de armadura. Aquilo virou um debate surpreendentemente sério para algo que deveria ser simples. Kang Seol, um pouco abalado com a rapidez com que tudo escalou, só conseguiu balançar a cabeça. Em momentos assim, ele era lembrado de que Karen continuava sendo muito ela mesma. Depois de deixar a discussão correr só o bastante, ele finalmente deu a ordem para seguir em caminho. Eles ainda precisavam chegar a Ode a tempo, e já não havia mais espaço para atrasos. Não muito depois, o grupo chegou diante da própria cidade impressionante. Odin se estendia à frente deles numa escala grande o bastante para causar impacto logo à primeira vista. Karen comentou na mesma hora que a cidade parecia inacreditavelmente enorme, até maior que Nova. Kang Seol respondeu de forma seca que eles estavam ali a trabalho, não para passear, e não tinham tempo a perder admirando a paisagem. A jovem admitiu com tristeza que, no momento, não havia nada a fazer quanto a isso. Ela disse que simplesmente teriam que voltar outra hora se quisessem conhecer a cidade direito. Naquele momento, uma notificação apareceu diante de Kang Seol, informando que ele tinha a opção de encerrar a aventura ali. Mas, se confirmasse isso, eles seriam transportados para Nobeir, e depender de viagem de longa distância depois disso poderia facilmente jogar o grupo num lugar desconhecido e fazer eles perderem o prazo. Por causa disso, eles escolheram usar a transferência entre bases. Mesmo custando mais, era muito mais rápido e bem mais seguro do que arriscar uma rota caótica. No instante seguinte, o processo de transferência começou. Junto disso, apareceu também uma notificação de aviso, alertando eles para permanecerem atentos e seguirem com cuidado. Logo em seguida, o grupo começou a se teleportar, com seus corpos desaparecendo aos poucos enquanto eram puxados para um espaço paralelo. As formas deles ficaram borradas e sumiram pedaço por pedaço. O cubo de viagem rolou 1-2, e esse resultado logo se revelou extremamente desfavorável. Só de ver aquele número já era o bastante para a situação voltar a parecer sombria. Kang Seol mal conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo com ele de novo. A frustração explodiu na hora, e ele xingou em voz alta, tomado pela raiva. Enquanto isso, o dado continuou rolando por mais um tempo antes de finalmente parar. Um instante depois, Lovelaceness foi ativado, e o número final caiu em 3. Só então o jovem herói soltou um longo suspiro de alívio. Dessa vez, pelo menos, a sorte não tinha virado completamente contra ele. O resultado final foi considerado bem neutro, o que significava uma aventura em uma área próxima com dificuldade normal. Não era o ideal, mas estava longe de ser desastroso. Se ele não tivesse se preparado com antecedência, o resultado poderia ter virado algo realmente terrível. Ainda assim, antes de se preocupar com qualquer outra coisa, ele primeiro precisava concluir a missão que estava diante dele agora. Uma notificação apareceu diante de Kang Seol mostrando a pontuação atual dessa missão. O número exibido era 12, dando a ele uma medida rápida de como as coisas estavam. O jovem herói acabou pensando que aquele lugar era bem mais avançado do que Nova. O pensamento veio naturalmente: quando tudo acabasse, talvez valesse a pena voltar ali outra vez. Ele disse aos companheiros que eles precisavam continuar andando e que o próximo passo era encontrar uma carruagem. Não fazia sentido ficar parado quando o caminho à frente já estava claro.
Enquanto o grupo seguia pela calçada, um dos lutadores que vinha atrás deles olhou por acaso para o próprio placar. O que ele viu chamou sua atenção imediatamente. Ele percebeu que o primeiro lugar estava ocupado por alguém completamente desconhecido, que tinha marcado quase 2 milhões de pontos. Comparado a isso, eles mesmos nem tinham conseguido passar de 600 mil. Uma das garotas comentou que aquela pessoa nem sequer estava na lista um instante antes. Ela sugeriu que, se o lutador não fosse daquela área, então talvez tivesse chegado vindo de uma base de nível mais baixo. A amiga dela recusou essa explicação na hora. Na opinião dela, não havia a menor chance de idiotas de um nível inferior conseguirem subir tanto a ponto de alcançar uma pontuação daquelas. Enquanto isso, o grupo finalmente chegou à estação de carruagens em Odin para conseguir um carro. Eles não tinham tempo a perder se quisessem continuar avançando com eficiência. O cocheiro olhou para eles com uma expressão pensativa e preocupada e disse que não entendia por que eles estavam sequer tentando ir para lá. Para ele, aquilo soava como se eles tivessem decidido arriscar a própria vida sem motivo e marchar direto para a morte. Quando Kang Seol perguntou o que exatamente ele queria dizer com aquilo, o cocheiro respondeu que ele devia parar de falar bobagem. O tom dele deixava claro que aquele perigo já devia ser óbvio. O homem coçou a parte de trás da cabeça de forma sem graça e pareceu reconsiderar as próprias palavras. Então decidiu que o jovem provavelmente simplesmente não sabia que tipo de perigo estava esperando nos arredores daquela cidade. Ele se aproximou de Kang Seol e abaixou a voz até um sussurro. Então revelou que Novira tinha sido atacada recentemente. Muito provavelmente, disse ele, a cidade já tinha sido completamente apagada do mapa. Na visão dele, havia uma boa chance de que não tivesse sobrado absolutamente nada por lá. O jovem herói perguntou na mesma hora o que tinha acontecido com os sobreviventes e para onde eles poderiam ter ido. Essa pergunta importava muito mais para ele do que as ruínas em si. O homem respondeu que eles provavelmente fugiram para Concord. Pelo que ele sabia, esse era o único destino para onde as carruagens estavam indo agora. Então o garoto perguntou quanto tempo a viagem levaria se ele partisse naquele mesmo dia. Disseram a ele que o trajeto levaria 10 dias inteiros. Kang Seol pensou na hora que aquilo era impossível. 10 dias para chegar a Nova não faziam o menor sentido para ele, porque as estradas eram boas e a distância real devia ser bem menor do que isso. O sistema informou a ele que as pessoas daquele lugar simplesmente não tinham pressa nenhuma, e era por isso que gastavam tanto tempo viajando pela estrada. Ele até apresentou várias respostas possíveis, como se estivesse explicando com calma um atraso que para ele estava longe de ser calmo. O jovem perguntou imediatamente como poderia chegar lá mais rápido. O tom dele deixava claro que ele não estava interessado em desculpas e só queria uma solução prática. O cocheiro respondeu de forma seca que a carruagem era puxada por um cavalo, não por magia. Se aquilo não fosse bom o bastante para eles, então estavam livres para ir procurar outra carruagem. Em resposta, o jovem herói disse que estava disposto a pagar na hora, sem hesitar. Kang Seol até prometeu que pagaria mais por cada dia que conseguissem economizar na viagem. Por alguns instantes, o homem apenas ficou encarando ele em silêncio, completamente surpreso. Estava óbvio que ele não esperava uma oferta tão direta e generosa. Então, no instante seguinte, ele saltou do assento às pressas. Disse que precisava avisar os outros passageiros imediatamente antes de qualquer outra coisa. Enquanto isso, já era tarde da noite quando a porta de uma casa se abriu devagar. Um homem deu passagem e deixou seu visitante entrar em silêncio, protegido pela escuridão. O lutador que tinha acabado de chegar relatou que não encontrou absolutamente nada. A cidade era grande demais, e procurar ali parecia tentar achar uma única agulha enterrada numa montanha de feno. Ele também acrescentou que os outros ainda continuavam a busca sob as ordens do açougueiro. Mesmo que toda a situação parecesse suspeita e desagradável, ninguém ousava se opor abertamente a ele. Havia especulações de que outras guildas também poderiam ter entrado na busca. Mesmo assim, parecia improvável que alguém conseguisse confirmar isso com certeza tão cedo. Não demorou muito para outro homem se aproximar deles e perguntar se tinham descoberto alguma coisa útil.
A voz dele carregava a impaciência afiada de alguém que já esperava mais notícias. O cara respondeu que tinha ficado correndo de um lado para o outro como um louco e estava completamente exausto. Soava menos como reclamação e mais como o limite real do próprio corpo. Então ele perguntou que tipo de informação os companheiros tinham conseguido reunir do lado deles. Mesmo cansado, dava para ver que ele ainda queria respostas. O aventureiro lembrou a ele que o objetivo real era encontrar o estranho que de algum jeito tinha conseguido quase 2 milhões de pontos. Aquele número absurdo ainda pairava sobre eles como uma ameaça. O amigo dele comentou que tentar localizar uma única pessoa num lugar tão enorme era quase impossível. A cidade era cheia demais, grande demais e fácil demais para alguém simplesmente desaparecer nela. En murmurou irritado que esses idiotas nunca queriam fazer nada direito. Mesmo assim, ainda ordenou que continuassem procurando e não desperdiçassem mais nem um segundo. Depois disso, ele pensou consigo mesmo que essa situação amaldiçoada provavelmente ainda ia se arrastar por muito tempo. Tudo aquilo já parecia uma dor de cabeça sem fim rápido. Aquela pessoa desconhecida apareceu do nada, roubou dele o primeiro lugar e acumulou quase 2 milhões de pontos. A forma repentina como isso aconteceu tornava tudo ainda mais difícil de aceitar. Ele mesmo só tinha conseguido chegar a 990 mil pontos, e sofreu demais para ganhar até isso. Mas esse estranho não só o superou, como quase dobrou essa pontuação, e era quase impossível acreditar que uma pessoa comum pudesse fazer algo assim. Foi aí que um pensamento perturbador começou a tomar forma na mente dele. Talvez essa pessoa desconhecida nem fosse humana. En jurou para si mesmo que encontraria esse homem custasse o que custasse. A essa altura, aquilo já tinha deixado de ser curiosidade e estava começando a ficar pessoal. Mesmo assim, outra pergunta também estava incomodando ele tanto quanto essa agora. Será que esse canalha era mesmo tão forte assim, ou existia algum truque escondido por trás daqueles números absurdos? Eles tinham recebido recentemente informações sobre uma nova aventura, e diziam que a escala dela era enorme. Até as restrições ligadas a ela pareciam quase inacreditáveis. No máximo 5 pessoas poderiam entrar, o que significava que levar uma guilda inteira era impossível desde o começo. E, mesmo que enviassem só os aventureiros de maior nível, ainda não havia garantia de que qualquer um deles teria sucesso. Mas, se alguém mais forte do que ele realmente existisse, então toda a situação mudava na hora. Nesse caso, mal importaria quem acabasse ficando com a última vaga que restava. Além disso, o nível da recompensa era no mínimo de tesouro. Só isso já significava que ela tinha que ser encontrada, não importava o preço. Nesse momento, um dos companheiros veio correndo até ele e começou a falar gaguejando, claramente abalado com o que tinha descoberto. A nova informação parecia sério bastante para deixar até ele perturbado. Foi então que em atônito ouviu as palavras de que esse herói provavelmente já tinha ido embora. A frase o atingiu como um golpe. O estranho tinha sumido do ranking, e tinha sido empurrado de volta para o primeiro lugar. Como era improvável que alguém com tantos pontos tivesse morrido em Odin, a única explicação razoável era que ele realmente tinha deixado a cidade. Por um breve momento, a cena pareceu congelar sob o peso daquela percepção. O silêncio que veio depois era tenso, pesado e cheio de fúria contida. Mas o homem nem teve permissão para terminar de falar antes que explodisse em ação. Com uma velocidade incrível, ele acertou um soco devastador nele e o calou na mesma hora. Logo depois disso, ele latiu uma ordem para verificarem todos os viajantes que tinham deixado a cidade naquele horário. Ninguém devia ser ignorado, não importava o quão insignificante parecesse. Com essas palavras, deixou claro que não tinha a menor intenção de ficar sentado esperando ajuda. Ele disse que resolveriam isso com um acordo justo feito por eles mesmos. Naquele mesmo instante, a carruagem seguiu em frente e começou a partir. Muito depois de ela já ter se afastado, ainda dava para ouvir seus gritos furiosos à distância, jurando que não deixaria aquele desgraçado escapar da próxima vez. Enquanto isso, Kang Seol estava sentado em silêncio dentro da carruagem, sem dizer nada enquanto as rodas sacudiam no caminho. Então, depois de um tempo de silêncio, o passageiro ao lado dele finalmente falou.
O velho agradeceu calorosamente ao jovem viajante e destacou que, pagando o dobro da tarifa normal, eles chegariam ao destino muito mais rápido. Na visão dele, só isso já significava economizar uma quantidade enorme de tempo precioso. Ele supôs que o jovem devia estar correndo para ver a família. Kang Seol respondeu que não era exatamente isso, embora admitisse que realmente estava com muita pressa. O velho não pareceu surpreso com essa resposta nem um pouco. Em vez disso, Kang Seol mudou o rumo da conversa e perguntou se ele sabia alguma coisa sobre os acontecimentos recentes na região. O homem respondeu que talvez não parecesse um grande mercador à primeira vista, mas ainda assim sabia bastante coisa. Ele soou quase orgulhoso por poder oferecer informações úteis. Ele supôs que Kang Seol provavelmente era um aventureiro. O jovem nem se deu ao trabalho de discutir essa suposição, e isso por si só já era a resposta suficiente. O mercador explicou que esse assentamento, junto com Kongori, Novirai e Aldin, ficava todo na região sul. Ele acrescentou que, embora o reino em si não fosse especialmente grande, era amplamente conhecido por causa da floresta enorme que se estendia por aquelas terras. Muitos territórios diferentes faziam fronteira com aquela floresta, mas agora um reino estava tentando forçar entrada nas terras dos Trolls. Esse conflito crescente já começava a lançar uma sombra sobre a região inteira. O homem então acrescentou que o jovem herói com certeza devia ter ouvido alguma coisa sobre o que aconteceu em Vigleton. Do jeito que ele falou, aquilo soava menos como fofoca e mais como uma ferida aberta que todo mundo conhecia. Kang Seol pensou em como, apesar da fortaleza de Guli ali perto, lugares assim ainda eram saqueados com frequência. E não fazia muito tempo que aquela vila tinha sido completamente reduzida a cinzas. O maior problema era que ninguém parecia saber exatamente com quem estavam lidando. Então Kang Seol sugeriu que provavelmente os Trolls estavam por trás de tudo isso. O velho confirmou a suspeita dele e disse que os monstros tinham saqueado a vila e massacrado todo mundo que vivia lá. O que ninguém conseguia entender, porém, era como eles tinham conseguido entrar com tanta facilidade. Mas aquilo não foi o fim do desastre. Novaru também tinha passado pelo mesmo tipo de destruição. Os Trolls tomaram a cidade com toda a tribo deles, invadindo tudo em números esmagadores. Pelo que contavam, eles ou devoravam as pessoas que encontravam ou levavam elas embora vivas como prisioneiras. Kang Seol sabia que Trolls normalmente não mantinham humanos como escravos. Não fazia sentido criaturas tão fortes usarem pessoas muito mais fracas do que elas, o que significava que os cativos provavelmente seriam devorados depois ou simplesmente mortos. Enquanto isso, o mercador disse que os sobreviventes que tinham conseguido escapar agora estavam se refugiando em Kongori. No momento, parecia que aquele era o único lugar onde ainda dava para ter esperança de segurança. O jovem herói agradeceu ao homem pela explicação, mas por dentro estava mais perdido do que nunca, com os pensamentos ainda mais embaralhados. Amun e Shao estavam em algum lugar de Nobeir, pelo menos até onde ele sabia, mas ele não tinha como saber se eles realmente tinham conseguido se estabelecer lá em segurança. Aquele cara era fraco demais para sobreviver sozinho, então a chance de ele já ter morrido parecia dolorosamente alta. Mesmo assim, se tinham sido os Trolls que mataram ele, então não existia motivo nenhum para esperarem misericórdia de ninguém. Kang Seol tinha certeza de uma coisa: qualquer um que colocasse as mãos no que era dele pagaria um preço brutal, cedo ou tarde. Uma semana inteira depois, após uma viagem longa e exaustiva, o jovem herói finalmente chegou a Kongori. O garoto atravessava as ruas estreitas da cidade, se enfiando no meio da multidão e do fluxo interminável de pessoas, o que fazia o lugar inteiro parecer apertado e inquieto. Por causa daqueles malditos Trolls, a vida na cidade parecia ter parado de vez, e não havia nenhuma maneira real de impedir os moradores apavorados de fugirem. As pessoas estavam profundamente confusas e amarguradas, sem conseguir entender por que o rei tinha sido incapaz de impedir o desastre que se desenrolava ao redor delas. Então uma tabela apareceu diante de Kang Seol, e ele a leu em silêncio, percebendo rápido que o conteúdo era sobre Youmira. O relatório dizia que os Trolls tinham capturado Kibo, e que Youmira tinha ido atrás dele sem hesitar, determinada a encontrá-lo com as próprias mãos.
Juntando tudo isso, dava a sensação de que a força que antes sustentava a nova tinha finalmente desmoronado, deixando o povo sem escolha de verdade além de abandonar a cidade. Kang Seol se perguntou se Amun podia estar escondido entre os refugiados, imaginou que a ajuda da guilda pelo menos poderia lhe dar uma pista útil para seguir. Mas, enquanto ele estava ali pensando no salão, a linha de raciocínio dele foi interrompida de repente quando as pessoas ao redor começaram a olhar em volta com surpresa visível. Uma garota vinha andando em direção à sala num ritmo calmo, sem pressa nenhuma, como se pertencesse àquele lugar e não tivesse motivo para correr. A bela jovem se chamava Enki, e ao lado dela vinha Shojong Montai. Ninguém entendia direito como pessoas da Federação tinham acabado aparecendo num lugar como aquele, o que só tornava a presença deles ainda mais estranha. Ao mesmo tempo, não demorou para eles perceberem que Kang Seol estava ali por perto. Yanni disse em voz baixa para sua companheira que provavelmente seria melhor abordar esse cara diretamente e falar com ele pessoalmente. Só que Karen entrou na frente sem aviso e bloqueou o caminho deles de repente, antes que pudessem chegar mais perto. Com uma voz firme e controlada, a mulher mandou que eles parassem ali mesmo e se apresentassem direito primeiro. Yanni reagiu com surpresa evidente, dizendo que nem tinha percebido antes que essa mulher estava ao lado do herói. Karen não deu explicação nenhuma na hora e apenas olhou de volta para ela com um olhar quieto, cheio de significado, que dizia mais do que palavras. Enquanto isso, Yanhai disse que só precisava fazer uma única pergunta, nada mais. No instante seguinte, ela olhou para Kang Seol e perguntou o quanto ele conhecia Yu-Myeon. Assim que ouviu a resposta clara dele, a mulher soltou um suspiro evidente de alívio e disse que finalmente tinham conseguido encontrá-lo. Depois disso, ela informou a ele que Kang Seol tinha sido convidado para se juntar à federação. Algum tempo depois, o grupo chegou em frente a um belo prédio com janelas largas, que davam a ele uma presença refinada, quase elegante. Yanni fez um gesto caloroso em direção à entrada e convidou gentilmente o jovem herói a entrar. Lá dentro, havia muitos cavaleiros reunidos, e um deles chamou a garota no mesmo instante em que a viu, claramente satisfeito com a chegada dela. A jovem passou por ele com calma e dignidade, respondendo de maneira casual que estava ocupada no momento. Ele respondeu com um sorriso sarcástico, dizendo que o tio dela iria embora em breve, o que significava que todo mundo finalmente poderia relaxar, e em que apenas revirou os olhos antes de desejar secamente uma boa viagem. Kang Seol olhou ao redor para as pessoas reunidas ali e tentou avaliar em silêncio quantos representantes de guildas diferentes tinham se juntado naquele lugar. A essa altura, as guildas dos ladrões e da justiça já tinham desaparecido completamente de Kungari. Se você tira a água barrenta de um lago, ela pode até parecer limpa por um tempinho, e era exatamente isso que tinha acontecido com essa cidade na superfície. Enquanto isso, Yoni bateu na porta e anunciou que tinha trazido a pessoa certa com ela. Um homem se aproximou, abriu a porta ele mesmo e agradeceu a ela com um tom calmo e acolhedor. Então Kang Seol ficou cara a cara com Yu-Myeon, que parecia genuinamente feliz e quase aliviado por finalmente encontrá-lo. O jovem herói reconheceu ele na mesma hora como a primeira pessoa misteriosa que tinha encontrado antes. Todos sentados ao redor da mesa observaram Kang Seol com atenção, porque os rumores sobre ele já tinham se espalhado por toda a região. Ele tinha derrotado os inimigos completamente sozinho, e por causa disso os homens ali não tinham mais nenhuma dúvida de que a figura escondida sobre a qual ouviram falar estava bem na frente deles. Nesse momento, Yoni cortou o burburinho crescente e exigiu em tom firme o silêncio de todos na sala. Então a Yu-Myeon se virou para o novo convidado e disse que queria encontrá-lo havia muito tempo, porque no momento em que viu o ranking, entendeu que todo o verdadeiro mérito pertencia a Kang Seol. Depois disso, Yoni se virou para sua companheira e disse que estava na hora de apresentar corretamente cada membro da aliança. Mas Kang Seol respondeu na hora que não havia necessidade de apresentações formais, já que ele tinha pouquíssimo tempo, e pediu que eles fossem direto ao ponto. An Yu-Myeon assentiu e disse que, nesse caso, estava pronto para explicar exatamente qual era o problema. Mas, antes de começar, ele perguntou quem era a mulher que estava acompanhando Kang Seol. A garota baixou o capuz, deu um leve sorriso e se apresentou de forma simples como Karen. Kang Seol comentou, pensativo, que já que ela estava viajando com ele,
era melhor deixar claro desde o começo que essa reunião tinha ligação com o que aconteceu em Nova. Yen explicou que o reino de Neba não tinha feito nada para lidar com as consequências do ataque dos Trolls, e que todo o peso da situação tinha acabado caindo só sobre os Negradians. O jovem acrescentou, com voz firme, que eles estavam prontos para defender a cidade com as próprias mãos, não importava o quão terrível a situação ficasse. Era exatamente por isso que todo guerreiro capaz era tão importante para eles agora. Se quisessem manter os civis em segurança e impedir que o pânico se espalhasse ainda mais, eles precisavam da ajuda de Kang Seol mais do que nunca. O herói ficou em silêncio por um momento e depois disse, pensativo, que agora entendia que tipo de missão eles estavam tentando empurrar para ele. Depois de dizer isso, ele olhou devagar para as pessoas reunidas ali e percebeu que elas tinham feito mais do que simplesmente se adaptar àquele lugar. Elas tinham criado raízes ali de verdade, como se aquilo já fizesse parte de quem eram. Yen declarou, com raiva evidente, que proteger Kungari era a única escolha certa, porque aquele era justamente o lugar onde ficava a base da Federação, o lugar para onde ele voltava depois de tudo o que tinha passado em sua jornada. Kang Seol respondeu sem hesitar que tinha vindo até ali por motivos próprios e que não estava atrás de alguma causa nobre ou heroica. Depois, ele sugeriu que os jovens dali deviam conhecer melhor do que ninguém os refugiados que estavam espalhados pela cidade. O jovem disse sem rodeios que a pessoa sobre quem ele precisava de informações era o ferreiro, Amun. Depois de um tempo, um dos garotos finalmente voltou e informou que tinham encontrado alguém que sabia alguma coisa sobre o ferreiro. Aquele homem, que tinha uma aparência bruta o bastante para ser confundido com um saqueador de tumbas, disse que tinha visto pessoalmente Amun sendo levado pelos Trolls. No mesmo instante em que ouviu aquilo, Kang Seol bateu o punho na mesa com força suficiente para deixar o ar pesado. Ele não conseguiu mais segurar a raiva depois de perceber que Amun realmente tinha sido arrastado para essa confusão no fim das contas. O jovem se virou bruscamente e foi direto para a saída, mas Yen correu atrás dele e tentou acalmá-lo, dizendo que já era tarde demais para rastrear os atacantes agora. Sem nem olhar para trás, o jovem herói disse que os objetivos dele eram muito mais simples que os deles, bem mais simples do que os das pessoas dali que estavam tentando salvar a cidade inteira. Então, com uma voz fria e cortante, ele disse que tinha vindo até ali apenas para proteger a si mesmo e tudo que era dele. Depois disso, o jovem voltou os olhos diretamente para Enki e agradeceu pela conversa com um tom calmo, mas distante. As pessoas ao redor observavam com reprovação estampada no rosto, achando que esse cara tinha finalmente enlouquecido. Eles começaram a cochichar entre si, dizendo que agir sozinho era suicídio, e que ele tinha que estar fora de si para escolher um caminho desses. Yoni olhou para todos eles em silêncio, com uma expressão impossível de ler, mergulhada nos próprios pensamentos. Então ela pediu silêncio e disse com firmeza que Kang Seol não era o tipo de pessoa sobre quem eles deviam fofocar de qualquer jeito. Ela lembrou a todos como os saqueadores tinham desaparecido de repente sem deixar nenhum rastro, junto com tal conceito de justiça que antes dizia governar a cidade. Nesse momento, Yemen se virou para Nel e disse para ela voltar primeiro para a estalagem, enquanto ele mesmo iria atrás dos outros. Enquanto isso, Kang Seol e Karen já tinham saído do lado de fora e ido para a rua. O garoto disse que a próxima coisa que precisavam fazer era encontrar um cavalo e cavalgar direto até a fortaleza de Gulia. Bem nessa hora, passos altos e uma respiração ofegante e apressada ecoaram pela rua atrás deles. An Yulmeon chamou Kang Seol por trás e pediu para ele esperar só um momento. Ele logo acrescentou que não demoraria, que só precisava de 1 minuto para falar. Então o jovem pediu desculpas e admitiu sinceramente que já sabia desde o começo que Kang Seol provavelmente não ia gostar de nada daquilo. Em resposta, o jovem herói disse que ele também não tinha saído exatamente de mãos vazias, embora por dentro não conseguisse deixar de pensar que An Yulmeon tinha mudado muito.